Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus a Gil Rugai, condenado pelo assassinato do pai da madrasta em 2013. O estudante teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo na terça-feira e se entregou à polícia na manhã de ontem. Rugai foi condenado a 33 anos de prisão em júri popular no ano passado por ter matado a tiros o pai e a madrasta na residência do casal em 2004. Segundo a acusação, o estudante cometeu o crime porque foi descoberto desviando dinheiro da empresa do pai, mas ele nega. E a Justiça de São Paulo suspende liminar e autoriza o uso de balas de borracha durante manifestações no estado. A decisão de hoje foi dada após um recurso da Procuradoria do Estado que não concordou com a liminar concedida em outubro que proibiu o uso de balas de borracha durante protestos. De acordo com a liminar, a Polícia Militar também não poderia impor condições de tempo e lugar para as manifestações. Na época, o juiz responsável pela suspensão afirmou que a polícia estava despreparada durante as manifestações de junho de 2013. O pedido pela proibição das balas de borracha havia sido feito pela Defensoria Pública do Estado em abril deste ano. Detidos em protesto contra a falta d'água realizado ontem em São Paulo já foram liberados. A Polícia Militar afirmou que eles foram detidos porque estavam com coquetéis Molotov. A manifestação foi no vão livre do MASP e chegou a interditar a Avenida Paulista no sentido Consolação. Os manifestantes caminharam em direção ao centro da cidade. O ato, que criticou a qualidade da água do volume morto, foi acompanhado pela Polícia Militar. Os manifestantes carregavam cartazes e bandeiras do PCB, Partido Comunista Brasileiro. A manifestação foi convocada pelas redes sociais. Acusado de matar irmãs em Cunha, no interior de São Paulo, em 2011, vai a júri popular em dezembro. Ananias dos Santos será julgado no Fórum de São José dos Campos. A defesa do acusado havia pedido que o julgamento fosse em outra cidade, alegando comoção popular em Cunha, onde o crime aconteceu. Ananias é acusado de matar as irmãs Juliana e Joseli Oliveira, de 15 e 16 anos, em março de 2011. As duas voltavam da escola quando foram abordadas pelo acusado e mortas a tiros na mesma noite. Os corpos foram encontrados 5 dias depois do crime. Ananias, que era conhecido da família das jovens, foi localizado e preso alguns dias depois. Segundo ele, o objetivo era dar um susto nas meninas e não assassiná-las. E mesmo após as chuvas, nível do sistema Cantareira continua caindo. Hoje o índice estava em 11,7%, 0,1 ponto percentual a menos do que ontem. O nível registrado pela Sabesp conta com a segunda cota do volume morto, que ainda não começou a ser utilizada. Sem esta reserva, o índice atual estaria em 1%. O sistema Guarapiranga também registrou queda nesta quinta-feira. O índice, que estava em 37,5%, foi para 37,1%. Já o Alto Tietê apresentou estabilidade. Com a chuva que atingiu a região, o nível ficou em 8,6%, o mesmo registrado ontem. Em Santos, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo paulista estuda a possibilidade de abastecer cidades afetadas pela crise hídrica com água do mar. Questionado por jornalistas sobre o problema do desabastecimento que afeta dezenas de cidades do estado, o tucano falou sobre as chances de uma usina de dessalinização e filtragem ser utilizada para abastecer as cidades. No entanto, segundo o governador, essa é uma opção muito complexa e cara, mas afirmou que o governo estuda todas as hipóteses. E as condições para a chuva em São Paulo vão aumentar novamente no próximo fim de semana com a chegada de uma nova frente fria. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. O sol volta
a ganhar força em São Paulo nesta sexta-feira. O calor aumenta e por causa desse aquecimento pode chover de forma isolada entre a tarde e a noite em todas as áreas paulistas. No centro-oeste, máxima amanhã de 35 graus em Araçatuba. No norte paulista, máxima de 34 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, máxima de 32 graus em Sorocaba. Na Grande São Paulo, o sol aparece pela manhã, mas à tarde pode chover com trovoadas em alguns pontos. E atenção redobrada com a pele, pois mesmo com as nuvens, o nível de radiação UV estará altíssimo. Amanhã na capital, pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, máxima de 31. No sábado, sol intercalado com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora, máxima de 27. E no domingo, nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar pela manhã e à noite, máxima de 24 graus. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Presidente Dilma deve sancionar nos próximos dias a mudança do indexador das dívidas de estados e municípios com a União. A matéria foi aprovada ontem à noite no Senado. Com a mudança, segundo o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, a dívida da cidade com a União pode ser zerada até 2030. De acordo com Haddad, com a lei antiga, a dívida era impagável e que, ao trocar o indexador, permite que a cidade volte a investir e crescer. Hoje, o município gasta 2 vezes mais do que arrecada. Em 2000, quando a cidade assinou o contrato com a União, a capital tinha uma dívida de 11 bilhões de reais. Desde então, já foram pagos mais de 25 bilhões em amortização e juros. E o saldo atinge hoje 62 bilhões de reais. E com aprovação pelo Congresso e com a sanção da presidente Dilma, passará para 36 bilhões de reais. Sem a renegociação ao final do contrato em 2030, o saldo devedor poderia atingir 170 bilhões e o comprometimento da receita anual chegaria a 30%, o que, segundo o prefeito Fernando Haddad, deixaria a administração inviável. Atualmente, esses débitos são corrigidos pelo IGP-DI, mais juros de 6% a 9%. Com a mudança aprovada no Congresso, o saldo das dívidas passará a ser corrigido pela variação do IPCA, o índice oficial da inflação, mais 4% ao ano, ou pela taxa básica de juros definida pelo Banco Central, o que for menor. Então, o que o paulistano vai ter condição é de ver retornar o dinheiro público para a cidade de São Paulo, o que é absolutamente justo. No meu mandato vai ter algum impacto, mas obviamente que eu estou falando de um projeto estruturante para os próximos 15 anos. Lembrando que, com o projeto de ontem, em 2030, São Paulo não terá mais dívida. Um evento paralelo à Semana de Moda de São Paulo levou um desfile do estilista paulista Alexandre Hershkovich para estudantes da periferia da capital. Essa é a primeira vez que uma escola pública da Zona Leste recebe um desfile da São Paulo Fashion Week. Esse é o resultado de uma parceria da Prefeitura da capital com o maior evento de moda do país. Essas apresentações ocorrem desde o início do ano passado nos CELS, os Centros Educacionais Unificados. Hoje foi a vez de Alexandre Hershkovich, o estilista, a apresentar a sua coleção Inverno 2015. Acho que estar na periferia tem que ser, de alguma maneira, algo motivador e que a pessoa extraia esse entorno para que isso apareça na sua produção artística, né? Eu acho que se eu não tivesse nascido em São Paulo, a minha roupa não seria essa. Se eu tivesse nascido em outro país, a minha roupa também não seria essa. Então, uma roupa de um jovem estilista da periferia vai ter as características do entorno dele. E isso é tão rico quanto se ele tivesse nascido no centro de São Paulo. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta às 7 da noite e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.